Graça e paz, meus irmãos. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1 até o versículo 14. Primeiro Samuel 23, vamos acompanhar aqui no projetor, para nós lermos todos a mesma versão. O texto diz assim: Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? E o Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. E Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a eles? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor lhe respondeu: eles entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, muitas lições nós podemos extrair desse pequeno trecho do capítulo 23 de 1 Samuel que nós lemos. Podeis assentar. Davi, ele estava vivendo talvez um dos piores momentos da história dele, nesse texto que nós lemos. Desde quando ele tinha derrotado Golias, naquela famosa batalha, onde ele matou o gigante, com apenas uma pedra. A sua fama vinha crescendo muito, ele tinha se tornado muito famoso em todo Israel amava Davi. Mas a sua fama foi tanta que acabou despertando em Saul uma inveja, um sentimento de ciúme, um sentimento diabólico de inveja. E Saul começou a odiar Davi. Aquele que antes ele amava, ele começou a odiar. Porque vocês sabem, irmãos, desde que Davi tinha derrotado Golias, Saul tratava ele como um filho. Saul o amava. Todo Israel o amava. Jonatas, o filho de Saul, amava Davi. Era o melhor amigo de Davi. Mas a partir do momento que a fama de Davi começou a crescer, a partir do momento que Davi começou a ser conhecido no meio de todo o povo, mais do que Saul,
aquilo gerou no coração de Saul uma inveja. E o que era amor, ele se transformou em ódio. E ali, a partir daquele momento, Saul começa a tramar contra a vida de Davi. E ele começa a perseguir Davi. Chegou a perseguição que Saul estava travando contra Davi, chegou a tal ponto que ele teve que fugir, inclusive, para a terra dos filisteus. Nas terras dos seus inimigos, nas terras onde ele era mais odiado, se tornou um lugar mais seguro do que na terra onde antes ele era tão amado, onde antes ele era considerado um herói. Davi, em uma certa ocasião, ele vai para a terra dos filisteus, ele chega ali à terra de Gate, e ele precisa fingir-se de louco. Ele teve que mudar o comportamento dele, deixando a baba escorrer pela barba. Ele ficava riscando os batentes dos portões. E o rei de Gate, um filisteu, chegou a ponto de dizer assim: será que é por falta de doidos que vocês me trazem esse aqui? A que ponto Davi chegou, meus irmãos? E o que ele tinha feito de errado para que tudo isso viesse a acontecer com ele? Qual foi o erro de Davi? Qual foi o crime? Qual foi a transgressão de Davi para que ele viesse a cair tão baixo, a descer tão fundo? Nenhuma, meus irmãos. Muito pelo contrário, o que levou Davi a ir tão fundo assim foi justamente a sua obediência, foi justamente a sua honra, foi justamente a sua lealdade, tanto a Deus como ao rei Saul. Foi justamente por ser um homem piedoso que Davi estava passando por toda essa situação, por todas essas tribulações. E é justamente isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. O justo também padece tribulações. Às vezes nós temos aquela inclinação, nós sabemos, no fundo nós sabemos que ser cristão não é uma garantia de que nossa vida vai ser sempre um mar de rosas. Nós sabemos disso, mas nós esquecemos muito fácil. Nós estamos sempre inclinados a acreditar que por sermos cristãos, e quanto mais obedientes nós formos a Deus, as coisas mais fáceis serão para nós. Nós sempre ficamos surpresos quando uma doença se acomete sobre nós. Nós sempre ficamos surpresos quando você é demitido do trabalho, quando somos demitidos do trabalho. Nós ficamos surpresos quando tribulações começam a acontecer. Quando nós começamos a passar pelos vales, pelos desertos, nós sempre ficamos surpresos, mesmo sabendo. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 3, versículo 12. Paulo escrevendo para Timóteo, uma das coisas que ele enfatiza ao seu filho na fé, ao seu amado discípulo, ele enfatiza: Timóteo, na verdade todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Existe uma diferença da tribulação que o justo passa para a tribulação que o perverso passa. Todos nós estamos sujeitos a aflições nessa vida, irmãos, mas há uma paz em nosso coração quando nós sabemos que estamos vivendo em obediência. Aquela paz que Jesus promete em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Essa paz, irmãos, ela é o fruto da obediência a Deus. Porque quando você é injusto, como Paulo escreve aqui a Timóteo, os perversos, os impostores, eles vão de mal a pior. Eles vão enganando e vão sendo enganados. Mas ele também diz: olha, todos que querem viver piedosamente em Cristo também serão perseguidos. Mas há uma diferença fundamental na perseguição que o justo sofre, porque ele não passa por perseguições, ele não passa por tribulações sozinho. O justo, ele pode descansar e saber que Deus é soberano sobre tudo, de que Deus está no controle da história, e independentemente do que venha a acontecer, se você perdeu o emprego, se você descobriu que estava doente, se você perdeu alguém,
ou até mesmo na morte, o justo ele tem uma certeza: ele não está sozinho, Deus não o abandonou. E Davi, meus irmãos, glória a Deus, até aquele momento ele vinha fazendo tudo certo, se esforçando ao máximo para fazer tudo certo, e mesmo assim as coisas não paravam de dar errado na vida dele. E aí nós, lendo esse texto que nós lemos, nós fazemos uma pergunta: como é que nós devemos lidar quando as tribulações vêm e nós não estamos em pecado? Quando as tribulações vêm e não são consequências dos nossos atos, dos nossos erros, quando elas vêm mesmo quando estamos nos esforçando para sermos justos, como lidar com essa situação? E uma coisa que fica evidente em toda a Escritura, mas principalmente nesse texto que nós lemos, é que Deus detesta a autopiedade. Irmãos, Deus detesta que sintamos pena de nós mesmos. Deus não quer nos ver falando: Senhor, mas eu sou tão miserável, tudo acontece de errado comigo, eu sou tão azarado. Irmãos, não é assim que Deus quer você. Essa não é a postura que Deus espera de nós. Não é assim que nós devemos lidar com as tribulações. Não é com autopiedade, não é sentindo pena de nós mesmos. E quando Davi chega lá: Senhor, eu devo ir até essa cidade lutar contra os filisteus, Deus diz para ele: vá. Será que Davi não tinha muitos problemas para resolver naquele momento, irmãos? Davi vinha fugindo de Saul há bastante tempo já. Ele já vinha fugindo há algum tempo de Saul. Onde ele ia, Saul estava atrás, na cola dele, tentando matá-lo. E ele chega ali naquele lugar e Deus fala para ele assim: vá até Keila e vá lutar contra os filisteus. Será que isso deve ter passado pela cabeça de Davi? Senhor, mas o Senhor não está vendo a situação que eu estou? O tanto de problemas que eu já estou lidando aqui? E Deus diz: vá e lute contra os filisteus. E quando Davi chega para falar com os homens, com seus soldados, eles dizem a mesma coisa: Davi, nós já estamos com medo aqui em Judá, quanto mais se nós formos lutar contra as tropas dos filisteus. Será que você não percebeu, Davi, a situação que nós estamos? Vá falar com Deus novamente. Isso aí com certeza não foi ele que disse. Deus não vai me mandar para uma situação de desafio quando eu estou cheio de problemas. E aí Davi vai novamente ao Senhor consultar a Deus, e Deus diz para ele: levante-se, Davi, eu estou entregando os filisteus nas suas mãos. E é isso, irmãos, que Deus está dizendo essa noite para nós. É isso que Deus está falando para você: levante-se. É momento de nós nos levantarmos, pararmos de sentir pena de nós mesmos, pararmos de nos colocar lá embaixo como vítimas. Sabe por quê? Porque quando nós nos colocamos como vítimas, quando nós sentimos pena da nossa própria situação, nós esquecemos de agradecer a Deus. Nós começamos a ver todas as coisas do lado negativo. E quando você está lá sentindo pena de si mesmo, Deus está olhando para você e dizendo: meu filho, você não está vendo o tanto de coisas que eu já fiz na tua vida, quantas coisas eu já entreguei nas tuas mãos. Meu filho, você não está lembrando que eu já te curei de enfermidades antes. Você está esquecendo da minha provisão. Levante-se, vá para mais esse desafio. Talvez você tenha sofrido injustiças no seu trabalho, talvez você tenha sido traído por alguém que você confiava muito. Talvez você tenha se frustrado porque algum projeto seu deu errado. Mas não é momento para você sentir pena de si mesmo. Não é momento para você esquecer do seu passado, de tudo que Deus já fez na sua vida. Esse é o momento de nós nos levantarmos, irmãos, e abraçarmos os novos desafios que estão diante de nós. Abraçarmos, sabe, essas dificuldades, essas responsabilidades. É hora de você chamar a responsabilidade, porque ficar se lamentando não vai resolver nada.
semana eu vi uma ministração do Judson Oliveira. E nessa ministração ele conta que um dia ele estava passando por um processo de cura, ele tinha perdido uma filha. E Deus estava tratando o coração dele, tratando essa ferida no coração dele. E ele disse que ouviu o Espírito Santo sussurrar para ele assim: filho, eu sinto a tua dor. Filho, eu me importo com as coisas que importam para você. Não pense que eu sou indiferente com relação à tua situação, às tuas condições. Meu filho, eu sinto tudo que tu sentes. Nada do que você passa, você está passando só. E aí o Judson disse que a partir do momento que Deus começou a se revelar dessa maneira para ele, revelar esse amor, essa cura veio acontecendo no coração dele. E aí ele disse que quando Deus encheu o coração dele de alegria, novamente o Espírito Santo veio falar para ele assim: agora filho, me escute. Você tem chorado pelos meus motivos? O que me faz chorar faz você chorar? O que dói no meu coração dói no teu coração? Às vezes nós estamos preocupados demais se Deus está sentindo a nossa dor, mas quantas vezes nós paramos para perguntar, para pensar no que Deus está sentindo? Quantas vezes você parou para refletir sobre as dores do coração de Deus? Você pensa que Deus não se importa com suas dores, com seu sofrimento? Ele se importa, irmãos. E Ele já provou inúmeras vezes. E você sabe que Ele já provou. Mas quantas vezes você se preocupou com o que dói no coração de Deus? Quantas vezes você parou para perguntar a Deus: Senhor, o que é importante para Ti? Faça isso ser também importante para mim. Eu quero que aquilo que está no Teu coração seja importante para mim. Eu quero sentir, Senhor, a dor que está no Teu coração. O que é que tem causado essa dor? Às vezes nós, por Ele ser Deus, a gente trata sempre como algo distante, impessoal. Mas Ele é um Deus pessoal, meus irmãos. E esse é o ponto principal dessa mensagem, meus irmãos. Porque talvez você veio aqui hoje para esse culto cheio de questionamentos para Deus. Mas nesse momento Deus está dizendo: esqueça esses questionamentos, guarde esses questionamentos, porque é Ele quem vai te questionar hoje. É o Senhor que vai te questionar hoje. Mas nós estamos preocupados demais com as nossas coisas pessoais. Mas e as coisas de Deus, e as coisas do reino de Deus? Será que isso tem ocupado a nossa mente? Será que isso tem ocupado o nosso tempo? Será que nós temos nos preocupado com a igreja, com as coisas de Deus? Ou nós só estamos aqui para pedir: Senhor, resolve mais esse problema para mim, Senhor, resolve mais esse problema para mim? Apenas ouça essa noite, meu irmão. Apenas ouça, porque o Senhor, Ele vai falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo questionar você agora. Deixa o Espírito Santo confrontar o teu coração hoje. Porque nós já passamos tempo demais falando, desabafando para Ele. E agora é a hora dele falar com você. É a hora do Senhor se expressar para você. É a hora dele tocar no teu coração, dele agitar as águas paradas da sua alma, como nós cantamos aqui agora há pouco. E nesse texto que nós lemos, Davi, ele vai perguntar: Senhor, eu devo ir para lutar contra os filisteus? E Deus diz: vá, levante-se e vá. Davi estava totalmente encrencado, irmãos, totalmente perdido. Ele estava sem esperança, e os seus soldados também eram homens sem esperança alguma, eram homens, era um exército de homens amargurados, como diz lá no capítulo 22, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. E Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades.
os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Um pouco antes daquela situação, um pouco antes de Deus mandar Davi ir lutar contra os filisteus em Keila, ele estava escondido na caverna. E se junta a ele um exército de homens sem esperança, homens endividados, homens amargurados, homens que não tinham perspectiva nenhuma de vida. Talvez alguns de nós aqui faremos parte daquele exército. Talvez você esteja pensando, eu estaria lá no meio deles. Esses homens amargurados, endividados, muitos de nós estaríamos ali, irmão. Mas é exatamente esses que Deus está usando aqui. São exatamente esses que parecem perdidos, que parecem sem esperança, que parecem sem nenhuma perspectiva, que Deus escolhe, que Deus reúne a Davi. E eles estavam preocupados com toda razão, irmãos. Davi, não tem como a gente ir lutar, não tem como a gente ir para a batalha na situação que nós estamos. É melhor deixar isso aí para outras pessoas. Nós já estamos sendo perseguidos na nossa terra, não tem lugar para nós aí. Tem, irmãos. Mas Ele vai te usar quando você parar de se preocupar com as suas próprias coisas. Deus, Ele tem projetos, Ele tem planos maiores. E às vezes nós só olhamos para as nossas próprias coisas. Deus tem algo grande para nós e nós queremos coisas pequenas. É isso que nós fazemos muitas vezes. Nós ficamos preocupados com as coisas dessa terra, coisas desse mundo, e Deus querendo nos dar coisas eternas. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, Jesus, ele fala a mesma coisa. Versículo 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Foi exatamente o que aconteceu com Davi, meus irmãos. No pior momento da vida dele, ele clamando talvez, Senhor, eu preciso de paz. E Deus chega e leva a espada para ele. Deus chega e fala, você vai lutar ali, mais uma guerra que eu tenho para você. Não há da parte de Deus, irmãos, todos nós sabemos disso, não há da parte de Deus nenhuma promessa de paz para o mundo, para este mundo. A nossa paz, ela não se resume a este mundo. A promessa de Deus para nós não se resume a esta vida. Versículo 35. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Muito forte isso, irmãos. Mas era exatamente o que estava acontecendo com Davi. Era na sua própria terra onde ele estava sendo mais perseguido, a ponto dele ter que se exilar e se refugiar na terra de filisteus. Não é que Deus ele sente prazer na divisão, pelo contrário. Mas quando você é amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. A amizade com Deus é inimizade com o mundo. É impossível, irmãos. É o que Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, todos que querem viver piedosamente em Cristo, eles vão ser perseguidos. Virá sobre eles a espada. Mas nós estamos o tempo todo querendo fugir da espada. Nós queremos um evangelho sem cruz, um evangelho sem espada. Nós queremos um evangelho só de amor e de paz. Mas não é esse o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é sacrifício. Sacrifício. O próprio Cristo. A única razão pela qual Jesus pisou nessa terra foi para sofrer. E nós queremos pisar nessa terra e não passar por tribulações, se até Jesus passou. Versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. 39. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. O reino de Deus, irmãos, é para aqueles que estão dispostos a perder a sua vida por amor a Cristo. Aqueles que têm as suas questões pessoais como prioridade máxima, eles não são dignos do reino de Deus. Não sou eu quem está dizendo isso, é a palavra de Deus. Se você tem um problema com essa verdade, você não tem um problema comigo, é um problema com Deus, é um problema com a palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo coisas da minha cabeça, irmãos. Eu estou dizendo aqui o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Jesus pregou. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama os seus filhos, ou seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que se preocupa mais com suas próprias coisas, com sua própria vida, que quer ganhar a vida, esse vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará a vida eterna. O que é que tem preocupado teu coração, meu irmão? Preocupe-se com as coisas eternas, não com as coisas terrenas. O interessante é que Deus manda Davi ir libertar a cidade de Keila dos filisteus. A palavra Keila, ela tem um significado muito interessante. Ela pode significar fortaleza e pode significar congregação. Deus está dizendo: vá e liberte Keila, liberte a igreja, vá servir a igreja. Nós precisamos nos levantar e ir para a batalha, deixar os nossos problemas pessoais, deixar as nossas questões pessoais e nos preocuparmos com o que Deus se preocupa, e Deus se preocupa com a sua noiva, com a sua igreja. Keila, a nossa Keila é a nossa igreja. Não falo só a nossa denominação, mas eu falo o reino de Deus como um todo. O reino de Deus, o ministério do evangelho, as almas, irmãos. E os meus problemas? Apenas vá. Jesus está falando para você, o Espírito Santo está falando para você. Deixe os seus problemas um pouquinho de lado e vá cuidar dos meus problemas. Nós somos o corpo de Cristo, irmão. Nós somos os pés e as mãos de Jesus. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, nós somos os pés. Aonde é que Jesus vai se não for através de nós? Se nós somos os pés, se nós somos as mãos, nós somos boca de Deus. Nós precisamos ir falar, nós precisamos ir anunciar o evangelho, nós precisamos ajudar os necessitados. Você é mão, você é pé, você é boca de Deus. Ou não somos corpo de Cristo? E após a vitória de Davi contra os filisteus, ele descobre, vem os mensageiros e anunciam para ele: olha, Saul descobriu que você está aqui, você vai, e ele está vindo para te matar. E então Davi, ele vai a Deus: Senhor, será que Saul vai vir mesmo, como eu ouvi? E Deus diz para ele: ele vem. E Davi pergunta novamente para Deus: Senhor, e o povo de Keila, o povo dessa cidade, vai me entregar a Saul? E Deus diz: eles vão te entregar. Mesmo assim, irmãos, foi Deus que mandou ele estar lá lutando por eles. Deus estava dizendo: olha, não se preocupe com o que eles vão fazer contigo, não. Vai e sirva. Não se preocupe se eles vão te entregar, não se preocupe se Saul vai vir te matar, vai e faça, porque esse também é meu povo.
E aí Davi foge, ele foge para o deserto, novamente. Ele acaba de obedecer uma ordem de Deus, ele vai lá arriscar sua vida, para libertar o povo daquela cidade. E o que acontece depois da vitória? Ele volta para o deserto, ele volta para o deserto. Mas a Bíblia diz que Davi foi para o deserto e ele ficou escondido nos lugares seguros, porque existem lugares seguros também no deserto. E a Bíblia diz que dia e noite Saul tentava matá-lo, tentava encontrá-lo, mas Deus não o revelava para Saul. Talvez você esteja no deserto porque Deus está te escondendo de algum Saul. E aí você talvez esteja reclamando para Deus: Senhor, eu não quero ficar aqui. Mas se Davi tivesse numa cidade, se ele tivesse ficado na cidade, ele teria sido morto. Se ele tivesse ficado lá no conforto da cidade, ele estava morto, porque Saul não iria poupá-lo. E Deus manda ele ir para o deserto e esconde ele no deserto. Às vezes lá é o lugar mais seguro para nós, irmãos. Às vezes o deserto é o lugar mais seguro para nós. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Essa noite o Espírito Santo está falando algo muito importante, irmãos. Nós precisamos ouvir. O Espírito Santo está dizendo para você começar a sentir as dores do coração de Deus. Você precisa começar a se preocupar com aquilo que Deus se preocupa. Você precisa priorizar aquilo que Deus prioriza. Eu quero convidar você a orar nesse momento, mas não ore mais só por você. Nesse momento você é livre para orar pela igreja. Você interceder, sabe? Às vezes nós ficamos assim: olha, fulano não me visita, eu vou para a igreja, ninguém se preocupa comigo, não foram me visitar, ninguém me manda uma mensagem. E você mandou quantas mensagens? E você o pastor não vem me se preocupa comigo, ele não me visitou, ele não pergunta como eu estou. Quantas vezes você foi no seu pastor perguntar como é que ele estava? Vamos parar a partir de hoje de nos preocupar apenas com nós mesmos, porque não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. A partir do momento que você deixar de lado os seus problemas pessoais e começar a se preocupar com as coisas de Deus, Ele vai cuidar dos seus problemas pessoais. Entregue nas mãos de Deus, é isso que Jesus ensina: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando Jesus falou isso para o seu povo, meus irmãos, naquele momento que Jesus fala essas palavras, Ele estava falando assim: olha, não andeis ansiosos quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber. Não andem ansiosos com essas coisas, porque o nosso Pai Celestial, Ele sabe das suas necessidades. Vejam os pássaros dos céus, eles não ajuntam. Vejam os lírios do campo, eles não ficam orando a Deus pedindo: Senhor, o que eu vou comer? E mesmo assim Deus supre a necessidade deles. Jesus estava dizendo basicamente assim: ó, meus filhos, parem de ficar orando só por comida. Parem de ficar orando só por comida, eu já sei do que vocês precisam. Não precisam ficar pedindo essas coisas, porque eu cuido de todo o mundo. Eu estou no controle de todo o mundo e nada foge do meu controle. Busque as coisas eternas, essas são as coisas que eu quero liberar na sua vida. Busque o meu reino e a minha justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas. Deus quer liberar coisas eternas nas nossas vidas, irmãos. Deus quer nos encher com o seu Espírito, nos encher de uma nova unção. Nós precisamos
ser cheios para que nós venhamos a impactar a vida das pessoas, não com o carro que nós temos, não com a casa que nós temos, não com o nosso salário, mas com o Espírito Santo que habita em nós, com a unção que há em nossas vidas. Chega de querer mostrar para as pessoas coisas materiais, coisas que não vão durar durante o tempo. Seja cheio do Espírito Santo, busque uma renovação na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Nós não fomos feitos para viver com as velhices, com as coisas ultrapassadas. Deus tem coisas novas para nós, coisas espirituais, bênçãos espirituais. Mas nós precisamos deixar de lado essa autopiedade, parar de sentir pena de nós mesmos e achar que somos os mais sofredores, quando na verdade Deus fez muitas coisas por nós. Muitos aqui Deus tirou de hospitais, de enfermidades. Quando os médicos não te deram esperança, Deus foi lá e te curou. Muitos aqui o Senhor tirou de vícios, do álcool, de drogas, quando ninguém dava nada para você, quando ninguém acreditava em você, e Ele foi lá e libertou de tudo aquilo que te aprisionava. E hoje você está aí prostrado e se lamentando, sentindo pena, esquecendo de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Comece a orar, comece a pedir perdão. Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Senhor, nos perdoa pela nossa ingratidão, Jesus. Ó Senhor, nós somos ingratos, Pai. Nós dizemos que estamos cansados, mas é o Senhor que está. É o Senhor que está. Nós é que temos dado trabalho para Ti, Deus. Não são as pessoas que têm dado trabalho para nós, é nós que temos dado trabalho para Deus. Mas essa noite, Ele está dizendo para você: levante-se. E se você não tiver força, Ele vai pegar nas suas mãos e vai te levantar. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, fala aos corações essa noite, Senhor. Oh Deus, eu sei que os meus argumentos não são suficientes para convencer uma pessoa, mas o Teu poder é, Senhor. Mas Tu és, Senhor, capaz de mudar um coração. E é o que eu te peço essa noite, Senhor, que Tu venhas quebrantar, Senhor, que Tu venhas agitar o coração daqueles que se fecharam, daqueles que se prostraram perante as suas próprias necessidades e não perante o Senhor. E que isso venha mudar a partir de hoje, Deus. Que isso venha mudar, Senhor. Que nós comecemos a sentir aquilo que Tu sentes. Que nós começamos a sentir as dores do Teu coração. Que a Tua igreja seja a nossa prioridade. Que as almas sejam a nossa prioridade. Que o Teu reino seja a nossa prioridade. E nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Vem tocar os nossos corações. Aleluia, Jesus. Coloque a mão no seu coração. Nesse momento o Espírito Santo vai falar contigo, Ele vai tocar no teu coração, porque você não veio aqui hoje por acaso, irmãos. O Espírito Santo trouxe você aqui, Ele trouxe cada um de nós aqui para ouvir a sua palavra, e Ele vai falar o teu coração, Ele vai mudar o teu coração, Ele vai te dar um novo coração. Preciso de Ti, Jesus. Preciso do Teu perdão. Aleluia, Jesus.
preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Aleluia. Nós precisamos do teu Espírito, nós precisamos a tua presença. Vem, Senhor, e toca os corações essa noite. Não há razão para levantar de manhã, irmãos, se não for para servir ao Senhor, se não fizermos parte do reino de Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu... Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que Tu fez essa noite, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixou aqui sozinhos essa noite, mas Tu esteves aqui conosco, Senhor. Tu esteve aqui tocando os nossos corações, falando aos nossos corações. Tu esteve aqui, Senhor, essa noite renovando o nosso espírito. Obrigado, Jesus. Senhor, nós cremos que haverá um novo tempo. Nós cremos em um avivamento, Jesus. Nós cremos, Senhor, que haverá vida sobre os ossos secos. Nós cremos, Jesus. O Senhor quer trazer vida, irmãos. O Senhor quer restaurar sonhos. O Senhor quer restaurar ministérios. O Senhor quer restaurar propósitos. E Ele vai restaurar. Nós cremos, chegará esse dia em que os ossos secos se levantarão. E o Senhor gerará vida sobre eles. Sopra, Senhor, nesse lugar a Tua vida, o sopro de vida, Jesus. Sopra nesse lugar, Senhor. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, meu Pai.